É sempre um grande prazer ter comigo nos nossos estúdios o Tony Botelho, da Novo Horizonte, porque ele é uma pessoa muito agradável para conversar. Obrigado, e não só, trazes sempre boas notícias, não sei se é notícias, mas informação para os nossos telespectadores. Como é que tu estás? Eu estou bem, Miguel. Estás bem? Eu também estou bem. Estás a gostar do verão? Estou. É curto, mas está, é curto, não é? É curto, porque já... o tempo está muito bom este ano, mas a gente aproveita o máximo. Porque tu disseste que a gente hoje íamos falar então sobre... O autismo. Autismo, porque até por acaso o autismo tem estado muito nas notícias ultimamente, por causa de um caso muito desagradável, de uma família que recebeu uma carta triste, muito triste mesmo. O facto é que há pessoas que são capazes de fazer tudo e mais alguma coisa. É muito ser Mas humano. isso nem sequer é uma pessoa, isso deve ser um animal. Uma pessoa sem coração. Completamente sem coração. O que é autismo? Bem, o autismo é um desenvolvimento de um cérebro de uma criança. Começa no cérebro de uma criança. O cérebro da criança não se desenvolve como uma criança normal. A criança começa atrasada no falar, às vezes no caminhar, no contato com as pessoas, na comunicação, na parte de conviver com as pessoas. Há 5 graus de autismo. Há autismo o mais alto que há, é o mais baixo, é o médio, é o sobremédio. São 5 qualidades de autismo. Mas as crianças nascem com autismo, A criança já nasce com autismo. A criança já traz com este desenvolvimento no cérebro um pouco atrasado. É um tipo de não é bem uma hormônia, mas é tipo de um atrasamento no cérebro, que a criança não desenvolve-se bem e ela cria-se o seu mundo. Pois é, ficam muito fechados assim só dentro deles próprios. É o mundo não deles. Comunicam assim muito em termos em palavras. Que as crianças comuniquem. Uma criança com autismo é difícil para a própria criança que sofre, porque ela está em si. Não se pode expressar. Não se pode dar expressão, não se pode comunicar com as pessoas, não pode pedir um copo de água, não pode pedir um comer ou estar com dores. A criança vai se expressar-se de uma maneira completamente diferente. Pois. E é uma maneira, às vezes, ingradável, uma maneira que violenta, uma maneira que as crianças... Até pisam-se assim próprios, não sei? Sim, próprios. Sim. E não só assim, mas às famílias também. Claro, aos pais, aos amigos, aos irmãos, fiquem muito agressivos, usem muita violência. Mas isso é simplesmente a maneira deles é a maneira de falar. Se expressarem e de comunicarem, não é? Mas sabem exatamente o que é que causa o autismo? Infelizmente não. Havia um tempo atrás, todo mundo dizia as pessoas que eram autistas eram acusadas por glúten. Já foi cientificamente aprovado na Europa e nos Estados Unidos e Norte-América que a glúten não faz nada com o autismo. Muitas pessoas antigamente pensavam que a glúten vinha do intestino, que era a glúten. A glúten é uma hormônia, uma proteína que dá em pão, em farinhas, ruído, nessas coisas todas. Só glúten já foi limitada fora, que não é glúten. Nada a ver, não é a causa. As crianças que têm autismo, se comem glúten ou deixam de comer glúten, não fazem diferença. As pessoas que põem as crianças numa grande dieta de glúten, não faz diferença. Claro, a Coca-Cola, os chocolates, açúcar, uma criança normal vai irritar a criança. Só uma pessoa com autismo, claro que vai meter a criança mais com energia, mais com aquela expressão por exemplo, o chocolate tem cafeína, né? E isto vai acelerar a criança, o cérebro da criança. Sim, são coisas que alimentação nas crianças, mais açúcar, a gente corta, mas não glúten. O que é que se pode fazer? Mas porque se não sabe o que é que causa, obviamente não há uma cura, não é? Não há cura para o autismo, infelizmente. O que faz para as crianças terem uma melhor vida, crianças com autismo, que num dia também são adultos, não é? Sim, o que acontece é a criança autismo, o diagnóstico vem ser verbal entre os médicos. Não é um teste, não se diz que é um amorai que vai fazer isto. O que acontece? Uma criança que tem autismo, a criança tem que ser, o diagnóstico da criança tem que ser verbal. Há medicina para acalmar a criança, que a criança fica violenta. Só o maior tratamento para uma pessoa com autismo é os pais. Como é que orimem os pais? A educação, por exemplo, eu tenho crianças com autismo quando estão no meu escritório que as mordem assim, ou tentam me bater, ou batem os pais. Quer dizer, às vezes, eles batem no pai que é um copo de água. E amanhã pedir o copo de água, eles gritem e vão os pais e batem. Pois, não sabem dizer o que era um copo de água. Só o cérebro da criança está, só a pessoa os pais têm que sentar-se com a criança e dedicar, é um copo de água, um copo de água, um copo de água. Tem que ser várias vezes
repetir a mesma coisa para a criança. A manter a criança mais calma possível. Há medicina que a gente dá à criança para manter calma, não há medicina para curar a doença, só para manter a criança calma. Se a criança, há outras crianças de autismo que não falem. E elas gritam muito. Não sei se ela já viu uma criança assim, já vi várias Eu já vi muito perturbante. Também que lidar com isso, com crianças no sistema escolar que têm essas deficiências e precisam de apoio. Obviamente que não existe muito apoio para os pais que têm crianças dessa forma, de forma nenhuma. E é uma doença que os pais têm que ter muita paciência, é uma doença que os pais têm que se dedicar muito às crianças, porque é irritante, claro, vai uma criança gritar, bater os pais, morder, mas a gente pode mudar isso à criança, com muito, muito carinho, amor, passar muito tempo com ele e dedicar várias vezes a ele. Por exemplo, comunicar, há outras maneiras de ensinar a criança a comunicar, porque o mundo deles é aqueles. E eles não sabem isso. E comunicar com outras pessoas, ou tomar alguma coisa para baixar a pressão do cérebro, para tirar aquela ansiedade, aquela frustração na criança, querer comunicar não pode. Em que idade, por exemplo, a criança quando nasce um bebê? Normal, ninguém nota. Mais ou menos quando é que se começa a notar? 1 ano e meio, 2 anos. Sim. E isso, aparentemente, o autismo ataca 90% homens de que mulheres, meninos de que meninas. São machos de que sim, a maioria machos de que meninos de que meninas. O que acontece? Vários casos têm passado por mim, vão os médicos, é um rapaz atrasado de não falar. E depois os pais já vão 4, 5 anos, e depois aí o autismo vai crescendo. Se uma pessoa que vê com uma criança 1 ano e meio, 2 anos já não fala, devia procurar ajuda, porque depois começa o autismo a crescer. E assim, se a criança for logo atendida e for logo ajudada, podem atingir o último grau do autismo. E há casos de há muitos anos levarem as crianças às bruxas, e essas coisas que era todas, isso o problema da criança, e muitas crianças morreram por causa de tratamentos que não eram adequados. Muitas crianças batem, os pais batem as crianças, fecham as crianças, fazem coisas que não é necessário. E as crianças às vezes precisam de um apoio. E quando chegam a adultos, ainda fica pior? Ou há uma maneira de acalmar um pouco Quando chegam adultos, começam a tomar antidepressivos, calmantes. Tem que ser, porque depende da violência, depende do estado que a criança está. Quando chegam a certa idade, aos 18 ou 9 anos, eles começam a tomar antidepressivos para acalmar. E tem crianças também as dão, mas claro, ninguém quer dar anticalmantes a uma criança. Pais com crianças com autismo, também há medicina natural que pode ajudar essas crianças, tem várias, sim. A gente tenta acelerar o cérebro, tenta dar oxigênio no cérebro, a criança começa a ficar mais calma, aqueles que gritam muito começam a ficar mais calmos, porque a gente começa a dar ajuda ao cérebro a crescer. A gente começa a dar oxigênio, começa a dar comida ao cérebro, o cérebro começa a crescer, a criança não cura, mas ajuda muito uma criança autismo a falar, a caminhar. E hoje a criança, eu tive uma criança que até 9 anos de idade era uma criança normal, aos 9 anos ficou autismo. Really? Sim, e é da terceira, uma criança da terceira. E ele ficou, até aos 9 anos, ela era uma criança normal. Aos 9 anos, hoje o autismo a criança pode ficar com autismo até aos 13 anos. Uau! Uma criança normal, virou autismo aos 9 anos. Uau, realmente acontece. Agora que a escola vai principiar, também as alturas em que os professores começam a notar coisas que às vezes os pais em casa não notam muito. Ou às vezes os pais, porque o meu filho, querem ignorar. Às vezes os pais ignoram a situação. Às vezes, que seja muito difícil, nós temos que atingir o mais rápido possível para ajudar a criança. Absolutamente. Fantástico. Muito obrigada, Tony, por esta conversa, para a gente não realmente dar aqui algumas receitas, mas também para abrir a mentalidade de todos sobre estas situações. E para os pais e familiares, que há ajuda para eles. Bons conselhos. Obrigada, Tony. Até à próxima. Vamos agora ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois continuar com o programa de Gente da Nossa.